mais uma vez do início. Diga: meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teu grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Incomparáveis são suas promessas para nós, Jesus. Incomparáveis são suas promessas para nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Declare: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus sai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra fim, nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Quer ver? Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito. A gente precisa
ele precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus ia fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ei, declare! Deus vem na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confie, caminha contigo de noite. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Declare: ordena os anjos pra contigo. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, ele caminha contigo. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Mais uma vez, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Tome posse dessa oração. Ordena os anjos. O Senhor diz isso pra você nessa manhã. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele caminha contigo. Ei, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Você sente a presença de Deus aqui neste lugar, querido? Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é o único digno da nossa entrega. E se você está aqui hoje é porque você reconhece Ele como seu Senhor. Oh, Espírito Santo, Deus. No início era a palavra, Deus o mistério de tua glória, Cristo enfim se revelou. Ah, quão lindo esse nome é, ah, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ah, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Ah, quão lindo esse nome é, nome de
buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ei, Espírito Santo, Espírito Santo, te louvamos. Querido, comece a adorar o Senhor aí onde você está. Comece a dizer palavras de adoração a Ele. Comece a dizer o quanto você o ama, o quanto você o ama. Comece a dizer pra Ele: te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia está. Os céus te adoram, proclamam, pois ressuscitaste. Sim, Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo está. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar és invencível, inigualável, hoje teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. És invencível, inigualável, hoje. Diga isso. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Amém, Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por permitirmos, ó Deus, estarmos nesse lugar, ó Deus, diante de Ti. Irmãos, a gente vê na Bíblia, em vários momentos, a oportunidade que Deus nos dá de adorá-lo,
a oportunidade que Deus nos dá de louvá-lo a todo momento. Uma das coisas que tenho visto muito na Bíblia é o direcionamento de Deus à entrega. Em todos os momentos que lemos a palavra entrega, entendemos que Ele nos diz para nos dispormos para Ele. Mas há um significado sobre a palavra entrega, que é algo que me chamou muita atenção, que é a devolução. A entrega, em muitos momentos, Deus nos leva a devolver a Ele aquilo, ou parte daquilo que Ele tem nos confiado. Nesse momento que estamos aqui, irmãos, Ele nos leva a devolver parte do tempo que Ele nos dá durante toda a semana, durante todo o mês, parte da adoração que temos a Ele, parte de nossas ofertas, dos nossos dízimos, primícias. Em todos os momentos que estamos falando disso aqui na frente, não o fazemos para que haja um convencimento daquilo que queremos, mas é para que a igreja possa experimentar aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida através desses princípios. O princípio do dízimo, o princípio da oferta, o princípio da primícia, para que essa bênção possa recair sobre a sua vida. Todos os lados, todos os momentos, Deus se alegra através disso. Deus se alegra por poder derramar sobre a igreja sobre esse princípio. A igreja se alegra por poder ser um canal de bênção sobre a sua vida por esses princípios. E você também recebe a todo momento a bênção através dos princípios que Deus vem nos confiando. E eu te desafio também, irmãos, aquele que não pode, aquele que nesse momento não consegue, não deixe de receber, de participar disso. Aquele que sente, nesse momento eu não consigo, eu não posso ofertar, dizimar, primiciar, pegue o costume de, faça uma oração no envelope de oferta, mas traga aqui na frente. Seja abençoado, receba bênçãos dos céus, através do princípio que Deus tem nos confiado. E através desse caminho, através desse entendimento, eu gostaria que você separasse seu dízimo, oferta e primícia, enquanto os irmãos vêm aqui na frente. Você que tem separado pode trazer aqui. O véu do peixe, a tumba vazia agora está, os céus te adoram. Amém, Senhor. Obrigado a Deus por mais esse dia. Obrigado a Deus por ter confiado a nós, ó Deus, esse momento. Pai, que o Senhor receba isso como parte, ó Deus, do nosso dia, parte da nossa adoração, ó Deus. Que essa semente plantada por cada um aqui, ó Deus, através dos seus dízimos, ofertas e primícias, através das suas orações, através dos seus cânticos, ó Deus, chegue aos céus como um cheiro suave. Pai, que essa semente venha desabrochar, que essa semente venha crescer e que os frutos venham ser colhidos por cada membro dessa casa, ó Pai. Que essas bênçãos através disso recaiam sobre cada um, ó Deus. Abençoa essa casa, abençoa os irmãos, abra o coração de cada um para que possa ser recebido, ó Deus, aquilo que o Senhor tem derramado dos céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Prontinho, que manhã abençoada. Graças a Deus por isso. Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Aí, ó, tá vendo? Minha esposa maravilhosa. Glória a Deus pela vida dela. Quarta-feira não teve aqui comigo, né? Fez falta, viu, meu bem? Somos um, gente. Bom que ele dormiu comigo, pelo menos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É questão de... É hoje. Ei, isso é bom, viu? É bom sinal, sabe por quê? Se o desafio é grande, a bênção é maior ainda. Oh, glória. Então é questão de inteligência. Homem, não dorme num sofá, não. Dorme com a tua esposa. Sabe por quê? Você briga, é uma questão de inteligência. Por quê? Porque depois da briga, depois da guerra, há paz.
E na paz você desfruta dos despojos da guerra. Aleluia! Então não dá para dormir no sofá por 2 motivos. As costas dói, a gente tá ficando velho, né? Já não é a mesma coisa. O sofá tem aquele pedaço de toco no meio, né? Que ele teima a ficar aparente conforme o tempo passa. Então é prejudicial à saúde, não só pela aliança que você tem com a tua esposa. Mas não sofre não, vai lá e conserta com ela antes de dormir, vai deitar na cama, homem. Principalmente se no quarto tem ar-condicionado, não é? Aí não é justo com ninguém, dormir na cama, na sala, nesse calorzão, não. Mas eu e ela, nós somos um. Mexeu com ela, mexeu comigo, espero que tenha mexido com ela. Toda linda. Deus abençoe a nossa manhã, um bom domingo para você. Deixa eu orar pelas nossas crianças. Vem para cá em nome de Jesus. Isso. Só toma muito cuidado com a mesa, tá? Ainda não dormiu, Gi? Ah, então tá bom. Estenda suas mãos para cá. Papai amado, aqui estão os nossos filhos. Como é bom, Senhor, todas as manhãs, nos domingos, às tardes, nas quartas-feiras, nós orarmos pelos nossos filhos aqui. Que a bênção do Senhor repouse sobre a cabecinha de cada um deles, Pai. Oh Deus, nós profetizamos sobre a vida dos nossos filhos, grandes homens e mulheres do Senhor. Pai, prepare e conduza eles no caminho que eles devem andar, Senhor. Livra eles de todo mal, Pai, de toda palavra mentirosa, de todos os desafios que eles têm para frente. Que o Senhor acrescente força, sabedoria, inteligência no coraçãozinho deles. Que a direção dos céus esteja sobre a vida deles em todo o tempo. Nós os abençoamos, Senhor. Declaramos em nome de Jesus que lá na frente, Pai, no tempo que aprover o Senhor prepare uma pessoa para eles, Pai. Prepara alguém de Deus, Senhor, no caminho deles, Pai. É isso que nós como pais oramos, Senhor, e queremos, desejamos para a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vai lá com a tia. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe, Dai. Glória a Deus. Abra comigo, você que pode, 1 Coríntios capítulo 10. Eu quero honrar a vida de 2 pessoas. Palavras são poucas, mas Júnior e Ticiane, que prazer ter vocês aqui. Deus sabe o quanto nós amamos a vida de vocês, o carinho que nós temos pela vida de vocês, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós os amamos demais, tá bom? 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 1. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 1 ao 4. Temos o retorno da família da pastora Ivete, estão de volta com a gente. A Gi, toda a família, né? Passaram um período na saúde, Deus abençoe. E a família da Jana também teve uma lua de mel depois de quantos anos, já? Deus abençoe a vida de vocês. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram imergidos em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era o Messias, era o Cristo. Esse texto aqui, Paulo está fazendo referência ao batismo do povo no deserto, ao pão que saciava a fome e a água que saciava a sede.
Entenda que o próprio Cristo caminhava com eles de dia e de noite, seja na direção ou seja fluindo dele as águas que os saciavam. Amém? Pai amado, obrigado por mais esse momento, obrigado pela adoração que o Senhor concede-nos poder oferecer ao Senhor. Obrigado por cada momento, Senhor, litúrgico desse culto. Cada um simboliza algo muito especial. Mas que do nosso coração, Senhor, encontre uma abertura, um acesso para falar. E o nosso coração, como sempre oramos, uma terra fértil. Fala conosco, Deus, e nós ouviremos, em nome de Jesus. Então aqui, Paulo está fazendo referência ao batismo, ao processo da vida do crente, aquilo que os nossos pais fizeram, participaram e caminharam. O segredo é que o que nós vamos falar hoje sobre Jesus, o grande memorial. Eu quero levar vocês a entender algumas coisas que o Senhor compartilhou no nosso coração, mas antes disso eu quero que você preste atenção. Esse mês de dezembro, um mês muito importante, muito especial, diante de tudo que a gente viveu, né? Não vamos se atentar muito a isso, senão a gente fica com uma pregação de sofrimento, né? Poxa, sempre aquela coisa, muitos morreram, nós estamos aqui, graças te damos, Senhor, isso é maravilhoso. Mas o nosso dezembro, especificamente, nós vamos falar de algo. Eu não tenho o costume de trabalhar séries, né, temas, né, mensagens temáticas, porém acho oportuno nesse mês de dezembro, e se o Senhor nos conduzir a isso não tem problema nenhum, mas nós vamos falar o mês de dezembro todinho sobre Jesus, o pão da vida. Nós vamos falar sobre Jesus, por quê? É a base, o fundamento, é o que nós esperamos, é a lembrança que nós temos, é tudo que se resume à nossa vida, é Jesus. Então, acho muito importante e muito significativo esse mês de dezembro a gente falar sobre Jesus. E hoje nós vamos iniciar falando sobre Cristo, o grande memorial, ok? Então aqui, Paulo está fazendo referência a uma coisa específica, a lembrança. Por quê? Toda lembrança, ela gera em nós uma memória de que algo bom ou algo ruim aconteceu. E a Bíblia diz para a gente trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. Por quê? Toda memória ruim, ela encerra a esperança na nossa vida, porque ela traz consigo uma mensagem de algo que não deu certo e que possivelmente na nossa mente limitada que nós temos, a nossa fé muitas vezes abalada, ou as nossas emoções muitas vezes distorcidas ali, temerosa, a gente traz consigo toda a lembrança ruim como se fosse algo definitivo e fato para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Por quê? Quando algo bom acontece na sua vida, você tem que encher a tua mente com aquilo que é bom. Por quê? Porque é importante que nós transformemos ou moldamos a nossa mente segundo a mente de Cristo, para que a gente possa experimentar o quê? O que é bom, perfeito e agradável. Para isso existe uma renovação da mente, um transformar da mente, uma mutação da nossa mente, para que a gente consiga de fato experimentar o que é bom de Deus. Porque nós, de verdade, nós somos atormentados a todo tempo com uma mensagem ruim, uma mensagem pessimista. Certa vez a minha mãe, ela chamou eu para conversar e chorando ela disse assim, filho, ore pela mãe. Eu falei, mas por quê? Porque todo dia quando você sai de casa, eu sinto que eu vou receber um telefonema que alguém vai me dizer que você está morto. Eu falei, mas mãe, pelo amor de Deus, né? Que sentimento horrível, né? Vamos orar sim, né? Até porque é a minha vida que está em jogo, não é de ninguém, né? E depois, conversando muito com ela, eu falei, mãe, o que a senhora tem ouvido? O que a senhora tem visto? O que a senhora tem assistido? Aí todos os dias, como bom filho que eu sou e acho assim ser e quero continuar sendo, vou ver minha mãe. E quando eu chegava lá de tarde, o que ela estava assistindo? Datena.
Eu falei, mãe, é óbvio que você vai achar que eu vou morrer todos os dias. Você está se deparando com morte o tempo inteiro, toda hora. Alguém matou alguém, alguém estuprou alguém, alguém sequestrou alguém, alguém fez um mal para alguém. A tua mente está sendo abastecida só de coisas ruins, memórias ruins. O que acomete é isso. É isso que vai moldando a tua vida, a tua mente, as tuas emoções. Está tudo baseado no que você ouve, no que você vê, no que você fala, no que você toca. Então, qual a esperança da vida de minha mãe? Uma ligação. Qual ligação? Dona Fátima está sentada? É essa a esperança. Por quê? Baseado no quê? Na memória. Memória de quê? Das informações que você tem, que você adquire. Assim como imagina a minha alma, assim será. O que eu estou abastecendo a minha vida, assim a minha vida se molda. Por isso nós temos a importância de todos os cultos vir ouvir uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus. Por quê? Isso, a palavra de Deus transforma a sua vida? Claro que transforma. Mas ela transforma a partir do quê? A partir do momento que você vai absorvendo as informações, você vai comendo desse pão, você vai se alimentando da mensagem. Por quê? Todas as vezes que você pensar em algo, a palavra vai fluir de dentro de você. Agora, o que você tem comido? Eu falo assim, durante a semana a gente se alimenta muito mal. Mas nós não estamos falando de comida, nós estamos falando disso aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente abre Bíblia onde? No culto. O que você tem menos que fazer no culto, deixa eu te ensinar, é abrir. Você tem que ter uma Bíblia aberta dentro de casa e um coração aberto dentro do culto. Por quê? No coração você começa a absorver toda a mensagem que está sendo explanada, mas dentro da sua casa você está comendo da palavra, como se fosse o teu alimento primordial dia a dia. É isso que transforma a vida. Só que a gente chega aqui, abre a Bíblia com muita confusão, porque a gente não sabe nem onde está o livro, muitas vezes até eu me perco aqui. Mas por quê? Porque não tem o hábito, e a Bíblia está novinha. Aí dentro de casa a gente não tem o hábito de absorver esse tipo de informação, se alimentar dessas informações. E quando a Bíblia fala que eu preciso trazer à memória o que me dá esperança, a memória que eu tenho não é isso aqui. A memória que eu tenho são as desgraças sujeitas que o mundo oferece. Então Paulo está falando assim, olha, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu com seus pais. O que aconteceu com seus pais? O Deus tirou eles do meio do Egito, das unhas dos grilhões de Faraó, levou eles para o meio do deserto, e no meio do deserto os teus pais foram batizados através das águas, as águas que desciam nas nuvens, quando eles estavam em cima das montanhas. Eles comiam do pão que o próprio Deus oferecia, eles bebiam das águas que fluía da pedra, e ele diz que a pedra era o próprio Cristo. Essa memória você não pode esquecer na sua vida. Por quê? Porque eu preciso agora falar sobre ceia do Senhor. Só que antes de falar de ceia do Senhor, eu preciso te alertar algo. A ceia tem alguns significados. Um deles, eles comiam a ceia, mas antes de ceiar, Jesus disse o quê? Prepara para mim a Páscoa. Por que ele pediu para preparar a Páscoa antes de poder ceiar? Porque a Páscoa, ela tem um significado muito importante nas nossas vidas. Ainda que nós tenhamos feito uma transição da Páscoa para a ceia do Senhor, mas o próprio Cristo, ele resgata o significado da Páscoa. Qual que é o significado da Páscoa? A passagem. Você sair de um momento da sua vida para um outro momento da sua vida. Você sair da escravidão do Egito, mas agora viver desfrutando daquilo que o Senhor proporciona. Você não mais comer da mão de Faraó, agora você comer da mão do próprio Deus. Ele fala, antes de ensinar o que é ceia, eu preciso relembrar para vocês o que é Páscoa. E aí ele segue dizendo, todos comeram do mesmo pão, todos foram batizados nas nuvens, na nuvem, todos foram batizados no mar. Todos bebiam da mesma fonte, que era Cristo. Então, o primeiro significado aqui que eu entendo que a ceia, de
tantos significados que tem. Eu quero falar sobre três que para mim são primordiais. O primeiro deles é a aliança. Aliança com Deus e aliança com os homens. A Bíblia diz o quê? Quando ela fala para você ver o Senhor, tem um requisito. Ele fala assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está falando o quê? Para você ver o Senhor, para você ter um relacionamento com Deus, para você ter um contato com o próprio Deus, você antes tem um pré-requisito que você precisa cumprir. Qual que é o pré-requisito? Ter paz com o meu irmão e a santificação. Eu estou falando do quê? De comunhão. E eu estou falando de acesso a Deus. Eu estou falando da cruz. Eu estou falando de eu ter uma aliança com você, eu ter paz com você. Isso independe se eu aceito aquilo que, ou se eu concordo com a maneira que você vive. Isso independe se eu me agrado do teu jeito, ou se você se agrada do meu jeito. Isso não tem nada a ver. Ele está falando: seguir a paz com todos. Tenha paz com teu irmão. Tenha paz dentro da tua família, tenha paz no teu trabalho, tenha paz na tua escola, tenha paz dentro da sua casa, tenha paz na igreja, meu Deus do céu. Seguir a paz com todos. Isso independe, querido, se você concorda comigo ou se você deixa de concordar, se você me ama ou deixa de amar, ainda que isso é uma exigência de Deus para que a gente viva assim, porque Ele nos amou e Ele nos ensina a amar. Mas Ele diz: seguir a paz com todos. Tenha paz. Ele está falando de aliança. Eu tenho uma aliança, e várias vezes eu falei sobre isso. Uma aliança, ela vai além das concordâncias. Uma aliança no casamento, ela não tem nada a ver com as crises que você faz, tem a ver com as decisões que você toma. Não tem nada a ver com as dificuldades dentro do ministério, não tem nada a ver com as dificuldades do trabalho, não tem nada a ver com as dificuldades dentro da casa, da família. Quantas dificuldades nós temos dentro da nossa casa, da nossa família? Quantas crises nós passamos nos nossos relacionamentos? Quantas vezes você está com o teu irmão e está tudo maravilhoso, aí depois parece que bate um climão. E aí você tem dificuldade até de estar naquele lugar. Aquele clima denso, está pesado. Hoje o céu está de bronze, está difícil. Seguir a paz com todos. Eu tenho que ter paz com minha esposa. Não só porque eu amo ela, não só porque a gente se completa. Porque nós temos crises ferrenhas, nós temos desafios terríveis na nossa vida. Desafios que vão além, muitas vezes, da compreensão de muita gente. Mas nós temos paz, porque nós temos uma aliança. E a aliança independe do que ela faz, independe do que eu faço. Nós temos uma aliança e por essa aliança nós resolvemos os nossos problemas. Pela decisão que eu tive de caminhar com ela, eu resolvo os meus problemas. Porque hoje é muito fácil, você casa com um contrato pré-nupcial. Qual o contrato? Eu vou casar, deixa eu ver aqui. Eu tenho alguns bens na minha vida, né? Então eu vou casar com comunhão parcial. Não entendo, tá? Se eu falar errado, aguenta aí. Vou casar com comunhão parcial. Se de repente se separar, pelo menos o que eu tenho antes do casamento, fica para mim e a gente divide o que a gente construiu. Tem gente que casa assim. Eu conheço gente que forçou os próprios filhos a fazerem um contrato nupcial, garantindo que se houver uma separação, tudo aquilo que o pai construiu fica na mesa da filha. Tá certo ou não, querido? Deixa eu te falar. Guarda para você em nome de Jesus. Mas quando você assina com uma caneta a possibilidade de um rompimento, você já fez uma declaração terrena. A porta do meu casamento está aberta, Satanás. Pode pensar o que for.
Mas quando você casa, existe uma aliança, uma decisão. Quando eu estou falando do casamento, mas que simboliza uma aliança. Mas quando a gente fala de amizade, de amigos que caminham junto, independente da distância, que está junto, que está presente na nossa vida. Tem gente na tua vida que você não tem um contato físico próximo, mas parece que é um irmão teu que vive do teu lado. Eu tenho uma pessoa lá em Americana e futuramente, em nome de Jesus, Deus está traçando uma rota para isso, que vai, na hora que Deus validar isso, uma central lá em Americana, Deus tem encaminhado para isso, nos encaminhado para isso. Mas uma pessoa que eu vi, acho que 3 vezes, um período morou aqui, mas depois a gente acho que viu 2 ou 3 vezes. Há tantos anos. O cara me liga, outro dia ele veio aqui, ele apareceu do nada aqui na igreja, e ele abriu os braços para me dar um abraço, e eu fiquei sem jeito, eu fui lá, abracei ele, tudo. Mas sabe quando não é aquela coisa de você, cara, nossa, mas quanto tempo você sai correndo daquele abraço? Eu fui lá, dei um abraço dele, e aí, como é que tá? Vamos ali tomar um sorvete. Como se morasse aqui, se a gente visse todos os dias. Tem gente que é assim. Por quê? Porque a aliança não depende de distância, a aliança não depende de crise, a aliança não depende de crises que você passa na sua vida. A aliança é uma decisão que você toma. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A cruz é um símbolo da redenção, um sacrifício que leva o homem a Deus. Quando Jesus é crucificado naquela cruz, o formato da cruz, ele tem um significado muito importante na sua vida. Ele abraça o mundo com a sua redenção, a sua morte ali na cruz. Ele está trazendo, como a galinha traz os pintinhos para debaixo da sua asa, protegendo. Jesus está abraçando toda a humanidade profeticamente, mas ainda que ele abraça toda a humanidade, o seu sangue vertido ali na cruz, os seus machucados, as suas feridas, coloca ele num corpo vertical pendurado naquela cruz, significando que eu abraço toda a humanidade e conduzo toda a humanidade ao Senhor, meu Pai, meu Deus. A cruz é um símbolo da redenção. O segundo aspecto da ceia que eu entendo é a compaixão e o amor. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Pegou o pão, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, e disse: este cálice é da aliança renovada, ou da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Compaixão. Ninguém tem maior amor que este, daquele que dá a própria vida pelo teu irmão, pelo teu amigo, algumas traduções. Ninguém tem um amor maior que este. O que é compaixão? É eu pegar as dores do outro, pegar para mim e compartilhar da mesma dor, do mesmo sentimento. É eu pegar a alegria do outro, é eu me alegrar com os que se alegram, eu chorar com os que choram, eu sofrer com aqueles que estão chorando. O que é compaixão? Eu pegar, deixar de olhar para mim mesmo e olhar para aquele que está ao meu lado, aquele que está à minha volta. O que é compaixão? Eu praticar atos de justiça com aqueles que têm necessidade. O que é compaixão? Olhar para o meu próximo e desejar para ele tudo aquilo que eu desejo para mim e fazer para ele o que eu desejo que fizessem para mim. O que é compaixão? Eu pegar na mão de alguém que está aflito, amargurado, e trazer para perto de mim e mostrar para ele que ele ainda é amado, ele ainda pode ser cuidado, ele ainda é querido, ele ainda é desejado. Eu disse semana passada, muitas vezes a gente não pratica atos de justiça, sabe por quê? Porque quando a gente olha para alguém que está passando necessidade, a gente sabe que se a gente trazer para perto, a gente vai ter que renunciar a muitas coisas para fazer atos de justiça, suprir a necessidade deles. O detalhe é, quando Jesus ele se depara com aqueles homens, ele diz: eu me alegro,
Por quê? Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava com frio, vocês me agasalharam. Mas, em contrapartida, vocês me negaram. Porque muitas vezes eu tive fome, ninguém me deu de comer. Eu tive sede, mas ninguém me deu de beber. Eu tive frio. Mas Jesus, quando que nós te negamos? Quando que nós rejeitamos o Senhor? Quando vocês rejeitaram aqueles pequeninos, aqueles que sofrem, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão amargurados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão precisando de vocês. E quando vocês negam isso, vocês me negam a mim também. Por que ele está falando isso, querido? Assim é na nossa vida. Deixa eu falar algo para você, guarde isso para o teu coração. Tanta gente necessitada aí fora, e sabe o que a igreja faz? A igreja ora. Isso é maravilhoso ou não é? Claro que é. Mas quem tem fome precisa comer. Quem tem sede precisa beber. Quem está com frio precisa de cobertor. E a gente não entende o que é ato de justiça. A gente não entende o que é compaixão. E deixa eu falar, eu estou ministrando para vocês, mas o Senhor está me visitando, está ministrando meu coração. Porque muitas vezes a gente não quer fazer pelo outro. Porque quando a gente faz pelo outro, a gente está abraçando a necessidade dele para nós. Quando a gente pergunta, meu irmão, como você está? Mas no teu coração você está torcendo para ele falar, está tudo bem, pastor, está tudo bem, está tudo tranquilo, não se preocupa não. Porque quando você fala como você está sujeito a ele falar, eu estou precisando de ajuda. Quantas vezes nós falamos, querido, eu estou orando por você e é uma mentira. Quantas vezes alguém fala para você, minha irmã, ora por mim, eu estou passando algumas crises na sua vida. Ou pode deixar que eu estou orando por você. Muitas vezes a gente não está. Por quê? Porque quando a gente abre o campo da compaixão, a gente está sujeito a ter que renunciar para servir. E quantos de nós não estamos prontos para servir? Querido, eu estou falando de mim. Ministrando aqui na igreja para que se Deus aprovar essa mensagem, toque no seu coração também. Compaixão e amor, esta é a minha carne que é dada por vós. Este é o meu sangue derramado por vós. Eu tenho a minha vida, eu tenho uma divindade, eu tenho um trono. Mas eu escolhi me fazer homem natural, sujeito às mesmas compaixões, para viver o que você vive, para garantir para você que vai dar certo. Por mais que você sofra, vai dar certo. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não houver amor, eu sou como um metal, como um sino apenas que faz barulho. Eu posso fazer tudo, eu posso saber de tudo, eu posso ter toda a revelação do universo, eu posso ter todo o sucesso do universo, eu posso ter uma família, eu posso ter carros, eu posso ter bens, eu posso ter uma igreja abençoada. Mas se eu não amar o meu irmão que está do meu lado, eu sou como um metal que faz barulho e só faz apenas barulho. E difícil coisa é para alguém que ministra no altar, quando ele deseja a aprovação de Deus, e muitas vezes é só barulho que está saindo do altar, e Deus não está tocando o coração das pessoas. Que crise é na nossa vida quando nós oramos aos céus, a Deus, e Deus não responde às nossas orações. Coisa dura é quando nós buscamos de Deus uma resposta, uma palavra de Deus, uma direção de Deus, e essa direção não vem. Ainda que eu tenha toda a revelação do universo, ainda que eu faça tudo, que eu fale a língua dos homens, que eu fale a língua dos anjos, que eu tenha todo o mistério revelado da vida dentro do meu coração, se eu não amar a pessoa que está do meu lado, eu sou só como um metal que faz barulho em cima do altar e nada acontece. E a maior crise de alguém que ministra no altar é ver que Deus não está operando na vida daqueles que estão ouvindo, é só barulho. O que aprova o crente não é o quanto ele faz, é o quanto ele ama.
não é o que Ele pode fazer, é o quanto Ele pode amar. Sabe por quê? Porque Jesus se fez a pessoa mais simples do universo, para mostrar que nem todo sucesso do mundo vale a pena, se não houver amor. Mas quando Ele se entregou na cruz do Calvário, Ele falou, é assim que faz, ó. É compaixão e amor. Eu entrego a minha vida pela sua vida. Eu me fiz maldito no seu lugar. Eu me fiz pecador para que você alcançasse a santidade. Eu me fiz homem mortal, humilhado, para que você alcançasse a vitória que você tanto espera. Há uma expressão de amor. A ceia, ela é um memorial. Um memorial. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Agora esse memorial, preste atenção, me dê como presente a tua atenção agora. Esse memorial não é só um fato de recordação ou um quadrinho que você coloca para se recordar de alguém que já morreu, para se recordar numa situação. Eu posto lá um momento da minha vida para me recordar daquilo que aconteceu, esse maravilhoso, mas o memorial que ele está falando não é esse. Ele está falando de um memorial, ele não é um amuleto profético, ou seja, não é só uma coisa que me lembra do passado ou só uma coisa que me traz esperança para o futuro, um amuleto profético de onde eu quero ir. Muitas vezes a gente coloca lá uma foto de Israel, uma foto de Paris, uma foto dos Estados Unidos. Por quê? Para a gente olhar aquilo lá e criar uma expectativa no nosso coração. É uma mensagem profética para a nossa mente, não está falando só disso. Agora esse memorial ele está ligado, ele é atemporal, ele está ligado ao passado, presente e futuro. Por quê? O passado, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus. Passado, quando a Bíblia fala, faça isso em memória de mim, ele está falando o quê? Se lembre sempre, quando você sentar à mesa com o Senhor, todos os dias da sua vida, você tem que pensar naquilo, e era comum que eles ceiavam uma vez por semana, todo primeiro dia da semana eles ceiavam. Hoje a gente tem de costume ceiar o primeiro domingo do mês, e ele diz, faça isso em memória de mim, um memorial do Cristo, só que um memorial atemporal, um memorial que fala do passado. Qual que é o passado para nós? A vida de Cristo, a sua morte e a ressurreição. Faça isso todas as vezes que fizeste. Lembra de mim, lembra do que eu fiz na cruz do Calvário, lembra da minha obra, da redenção, do preço que foi pago. Quando a ceia simbolicamente para mim é um memorial, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus, ela me traz um conceito muito básico da santidade. Qual que é esse conceito básico? Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, todas as vezes que eu pensar em pecar, todas as vezes que eu pensar em errar, e o pensamento toda hora bate na nossa mente, e você pode acreditar, talvez não se engane, a tua mente é o maior campo de batalha que você tem na sua vida. Todas as vezes que você pensar em fazer algo de errado, é um memorial. É isso que ele está falando. Lembra-te do preço que foi pago. Quando eu pensar em errar na minha vida, eu preciso lembrar do preço que foi pago. Para nós não custou nada, mas para ele custou uma vida. Para nós não custou nada, mas para ele custou o sangue dele sendo derramado do seu próprio corpo. Para você não custou nada, mas para ele custou uma carne toda dilacerada durante horas, esse sofrimento. Então ele está falando, quando vocês ceiarem, lembra do que eu fiz, da obra que eu fiz. Quando você pensar em errar, praticar alguma coisa errada, lembra do que eu fiz. Quando você pensar desanimar da sua vida, quando você desanimar das suas coisas, desanimar do teu trabalho, do teu casamento, da tua família, da aliança, da tua igreja, lembra do que eu fiz, lembra do preço que foi pago, lembra do quanto eu sofri pela tua vida, lembra do quanto eu sofri para te dar direito a você ter a vida eterna. Lembra, é um memorial. É quando eu pensar em fazer algo de errado, meu Deus, tem misericórdia desse cabeção aqui de novo.
Tem misericórdia dessa língua maldita que muitas vezes fala o que não deve. Tem misericórdia desses olhos que tentam ver aquilo que não é santo. É um memorial apontando. A gente espera a vinda de Cristo. Quantos aqui esperam a trombeta tocar? Meu Deus do céu! Eu falo para os meus filhos, né? Para o Thales, né, que entende mais. O Thales está numa saga do fim do mundo que só Deus, né? Papai, diz a Bíblia que, né? Ele fica falando para mim. Eu falo, filho, se atente à vida de Jesus. Eu falo, filho, deixa eu te falar. Não pense nisso agora não. Sabe o que você faz? Ame a Jesus acima de todas as coisas. Sabe por quê? Tem muita gente que está preocupado com a volta de Cristo. Muito preocupado. Para muita gente ele vai vir como um ladrão. Você é despreparado. Quando ele fala vai vir como um ladrão, de repente o desespero, o despreparo traz um temor no nosso coração. Muita gente está esperando ele vir como um ladrão, mas a igreja, a noiva linda, ele não espera adormecida, ela não está despreparada, ela não está desprovida, ela continua imaculada, ela tem que estar santa, porque ela não espera despreparada por um ladrão que vem à noite, ela espera pelo noivo, que quando soar a trombeta, ela vai estar preparada, ansiando pela volta, não temendo a volta, mas ansiando. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. O desejo que flui da alma, a paz que está no coração pela tua salvação, te desprove de todo o medo da volta de Cristo. Eu falo para o meu filho, deixa eu te falar uma coisa, filho, não se preocupa com a besta, não se preocupa com 666, não se preocupa se capeta tem chifre, se tem rabo, se tem terno, não se preocupa se ele é presidente ou se ele é só uma criança. Filho, ame Jesus acima de todas as coisas, para chegar um dia, quando a trombeta tocar, você entender que ele está te chamando para subir com ele. E no teu coração brote a certeza. Aleluia! Ame a Jesus, filho, acima de todas as coisas. Tem muita gente que vai ouvir a trombeta tocar e passar desapercebido. Por quê? Porque está preocupado com tanta coisa. Esqueceu de amar o Cordeiro como deveria amar. A ceia fala, o memorial fala do presente. A morte foi um preço alto que Jesus pagou. Isso tem que estar cravado no nosso coração. Quando a gente pensa em fazer algo, lembrar do preço que ele pagou. A ceia vai falar do futuro. Mateus capítulo 1, verso 20. Abra comigo. Está facinho aí. Mateus capítulo 1, verso 20. Vamos do verso 19. Santo Deus. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, deixar Maria. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta, do Senhor pelo profeta.
José já era um homem. Maria era apenas uma menina. Para que houvesse um casamento, precisava duas coisas acontecer. Primeiro, a mulher ter menstruado. E segundo, o homem ter uma casa própria. Casamento. José já era um carpinteiro, um homem adulto. Maria tinha em torno de 12 a 15 anos. Já parou para pensar nisso? Quando José, era comum alguém ser prometida ao homem. A mulher ser prometida para um casamento ao homem. É comum até os dias de hoje. E Maria era desposada de José, era alguém prometida, era noiva prometida de José. Mas era uma menina. Possivelmente nem menstruação ainda tinha tido. Mas José era um adulto. E por temor, ele não queria profanar o nome da sua amada. E ele disse, eu vou deixar ela secretamente. Por quê? Porque ela engravidou. Só que ela engravidou sem ao menos ter nos casado. Ela era apenas desposada de José. Quando ela engravida, José precisa correr, porque se ela fosse pega grávida, ela seria apedrejada, ou ela ou José. Aí o anjo do Senhor aparece e diz, fica tranquilo, foi o Espírito de Deus que gerou esse filho no ventre da sua mulher. Case-se com ela, cuide dela, porque coisas grandiosas estão por vir. Agora, José, ele passa por uma nova etapa da vida dele. Guardar o ventre para a vinda do Salvador. Um caso de amor baseado em renúncia e convicção. Um caso de amor baseado em renúncia. Eu renunciar a todos os meus planos, os meus projetos. E convicção do quê? Daquilo que Deus tinha falado. João capítulo 14, você que pode, vai rapidinho comigo, eu já estou encerrando. João capítulo 14, do verso 1. Lembra dos requisitos: menstruação e casa. A mulher tinha que ter menstruado e o marido tinha que construir a própria casa. João capítulo 14, verso 1. Olha o que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar o quê? Um lugar, que quando eu for, eu vos prepararei, eu vos preparar um lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, querido. Desde eu não sei se você compreendeu isso. Eu não sei se você está entendendo a posição que você está diante de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro, gerada e projetada para um fim maravilhoso, um fim grandioso, um fim esplêndido, glorioso. Mas uma coisa precisa acontecer nas nossas vidas, e já aconteceu. Agora o próprio Cristo diz: eu vou ao meu Pai, lá na casa do meu Pai tem muita morada, mas eu pessoalmente vou preparar uma morada, uma linda casa, um lugar somente nosso. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou vir e vou buscar a minha noiva para as bodas do Cordeiro, para casar comigo, para estar comigo, para se alegrar comigo dentro da morada celestial preparada pelo próprio Cristo.
Agora deixa eu te falar, precisava do quê? De uma casa. Precisava antes a mulher ter o quê? Menstruado. O sangue precisava jorrar. E uma casa precisava ser preparada. Quando Jesus institui a primeira igreja, o primeiro grupo, em Atos, quando o Espírito Santo desce, inicia-se o grande projeto da humanidade. Quando o primeiro mensageiro foi morto, o sangue começou a jorrar. E a gestação dessa noiva se iniciou. O sangue começou a correr. Os apóstolos começaram a ser mortos. Os homens que não renunciaram o nome de Jesus começaram a ser mortos. Os homens começaram a ser decapitados, transpassados, apedrejados, arrastados, crucificados. E o sangue começou a correr. A gestação da igreja, o sangue começou a correr. Agora eu só preciso de um lugar. O sangue já correu, agora eu só preciso de uma casa. Querido, a casa está sendo preparada. Agora se apronte você também, se prepara, põe a tua casa em ordem, porque o sangue já correu, o sangue já está correndo. O dia que a trombeta tocar é porque a casa está pronta e a festa está pronta. A festa nupcial, onde o noivo vai vir buscar a sua noiva, e nós somos a noiva do Cordeiro. O sangue já foi derramado, a casa está sendo construída, querido, e a noiva vai subir. Somente a noiva, somente a noiva. Quem não tiver preparado, deixa eu te falar, quem está esperando como um ladrão durante a noite, despreparado, desapercebido, quem está esperando um ladrão vai ficar, porque nós estamos como igreja, como noiva de Cristo, nós estamos esperando o nosso noivo. Quando tocar a trombeta, nós saberemos, não é um ladrão que vai chegar com a gente adormecido. Nós vamos ouvir a trombeta e saber que o noivo está vindo nos buscar, porque o sangue já correu, a casa está sendo preparada. Falta só o tocar da trombeta para nós subirmos junto com ele para as bodas com o nosso noivo. Agora resta saber quem está pronto. Vem para cá, meu amor. João capítulo 3, um pouquinho para trás. João capítulo 3, verso 27 diz assim, não precisa abrir, você que consegue abrir, abra aí rapidinho. Mas o texto diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Messias, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, aquele que tem noiva é o noivo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste, ele está falando dele mesmo, primeira pessoa. O amigo do noivo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, do noivo. Assim, pois, já este meu gozo, essa alegria está se cumprindo, e que ele cresça e que eu diminua. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa Jesus falar com você, meu irmão. Deixa o Espírito falar com você. João está falando, eu sou amigo do noivo. E me alegra muito saber que a noiva está sendo preparada, adornada. Me alegra muito saber que o noivo me enviou para preparar a noiva. Me alegra muito saber que o noivo ainda não chegou, mas eu consigo ver a noiva se aprontando. Me alegra muito. Fecha os teus olhos. Jesus, nós somos sua noiva, Jesus. Encontre em nós, Senhor, uma noiva santificada, justificada, Senhor. Encontre em nós, Senhor, essa noiva que o Senhor tanto preparou ao longo dos anos. Apocalipse 19, o verso 6,
diz assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia! Pois já o Senhor Jesus, o Deus, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes graças, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, a sua noiva, se aprontou, e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, benditos aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras do Senhor. Eu os lancei em seus pés para adorar. Mas ele disse-lhe: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia da sua vinda. Porque dele, por ele, Meu Deus, para ele são todas as coisas. a igreja sangrou, a noiva já sangrou. Dele, por ele, Muitos morreram para você estar aqui, meu amado. ele são todas Muitos ainda as morrem, coisas. não renunciando o nome dele, não Porque renunciando, dele, por ele, mas lembrando como um memorial para ele são memorial todas as coisas. do que ele fez. Ah, se isso não queima o teu coração, não tem mais o que queime, meu amado. É um memorial. Ele são todas as coisas. Meu Deus, A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Jesus, nós te louvamos, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te adoramos. Enquanto a pastora está cantando, vem os irmãos que vão servir a ceia. Pode vir aqui para frente, por favor. Jesus. Muitos sangraram, querido, para a gente estar aqui hoje. Muitos já sangraram. Muitos sangraram. Talvez você tenha sangrado nesses dias. Talvez você tenha sangrado nesses dias e Deus está te levando a essa consciência. Faz parte do projeto, faz parte do processo muitas vezes. Porque todos teriam que passar pelo mesmo batismo. Todos teriam que ser direcionados pela mesma nuvem. Todos tinham que beber da mesma água, da mesma fonte. Então talvez, se você está sangrando nesses dias, não murmura não. Fala para Deus: Deus, se é a minha gestação, se é a minha preparação, me prepara, Deus, me prepara. Porque eu estou ansiando desesperadamente a sua vinda. Eu estou esperando o soar da trombeta. Eu estou esperando o clarão no meio das nuvens.
Eu estou esperando. Eu não sei como o Senhor vai vir, mas eu estou te esperando. Eu não sei que hora o Senhor vai vir, mas eu estou te esperando. Eu não sei se é de dia, não sei se é de noite, se o Senhor vai vir com uma carruagem de anjos, se o Senhor vai vir flutuando no meio das nuvens. Deus, não me interessa, Jesus. O que me interessa é que o Senhor está vindo. O que me interessa é que um dia eu vou ver meu noivo vindo entre as nuvens. E me interessa é que eu estou me preparando. Eu estou me preparando para um dia morar nessa casa linda que o Senhor está preparando para nós. Eu estou me preparando. Eu estou me preparando, Jesus. A Ele a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Vem das nossas vidas, Jesus. Oh, Jesus. A Ele a Prepare os nossos filhos, Jesus. Prepara os nossos pais. Prepara os nossos amigos. Prepara as igrejas. Prepara os pastores. Prepara os irmãos. Nos prepara, Jesus. Querido, quem vai participar da ceia, continue de pé. Quem ainda não é batizado, pode se assentar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se assenta com teu coração em chamas. Se assenta com teu coração em chamas. Você já creu, teu coração já creu, você já creu, a tua boca já disse. Não espera não. Decida no teu coração, fala: pastor, marca um batismo urgente. Marca um batismo urgente. Não dá mais. O tempo está próximo e ele se aproxima. Nós somos a sua noiva, nós queremos estar preparada. Pode servir a ceia, em nome de Jesus. Segure ela na tua mão com muito carinho. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Diga isso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Todos pegaram? Falta alguém? Tá tudo certo? Amém. Lucas capítulo 22, do verso 14.
texto diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 emissários, apóstolos, discípulos. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Segura aí, Jana. Segura, abra com muito carinho, com muito cuidado. Segura o teu pão na mão direita. Amém. Tem alguns que é lacrado o pão também, né? Segura ele aí. Amém. Esse pão simboliza a carne de Cristo, sacrificada pelas nossas vidas. A ceia, ela é um memorial. E todas as vezes que nós comemos do pão, nós lembramos da sua morte nos 3 tempos: passado, presente e futuro. O passado, a sua morte e ressurreição. O presente, quando nós desejamos algo, nós temos que lembrar do preço que ele pagou. E no futuro, quando nós formos chamados por ele para viver a eternidade com ele. E esse pão, ele para nós é um símbolo de um tempo de transição nas nossas vidas. É um tempo de que nós deixamos todos os dias o velho homem. Nós mortificamos a nossa carne porque nós aprendemos com ele. Nós mortificamos porque é uma lição de amor, de compaixão, de renúncia. E por isso nós renunciamos tudo por ele, por amor dele, porque dele, por ele, para ele. Aleluia. Não, eu vou te dar um minutinho para você estar orando. Coloque a tua vida diante de Deus, os teus anseios, os erros que você comete, como cometeu. Peça perdão, clame a misericórdia de Deus. Sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. Ore a Deus. Como esposo, os erros, Senhor, como um pai. Me perdoa os erros da minha família, Senhor. Perdoa, Senhor, tem misericórdia. Sem as tuas misericórdias, Senhor, nós não podemos nada. Sem a tua graça, nós não podemos prosseguir. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Você que pode, coma do pão, em nome de Jesus.
Abra com muito cuidado o teu vinho, teu cálice. Jean, põe para mim, por favor. Depois da ceia, depois de cear, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado com sacrifício por vós. Mas aqui partilhando, não, aí já segue. Até aqui. Sangue de Cristo. Por muito tempo, você, assim como eu, corríamos da ceia. Você que é mais velho de igreja sabe do que eu estou falando. A gente corria, a gente tinha medo, Ju. Sabe por quê? Porque a ceia matava, né? A gente corria, eu com a meninada da igreja, na semana de ceia, a gente tinha que ir um ligar pro outro, ó. É ceia domingo. Por quê? Porque tinha que ser santo aquela semana. Senão a gente ia ser consumido vivo. Porque a gente foi ministrado assim. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A ceia é vida. A ceia é comunhão, é aliança. A ceia é o sinal, é o maior sinal que Cristo deixou pra gente, dizendo para você: ei, eu acredito em você. Você não está morto não. Deixa eu te falar uma coisa para você. O teu pecado, as suas angústias, os seus temores, o medo que você carrega dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. As suas incapacidades, se você se julga indigno. Todos nós somos indignos, meu irmão. Ninguém é digno de merecer nada. Mas as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. A vida de Cristo está em nós. A vida flui em nós como sangue vertido lá na cruz do Calvário. Não é para condenação, não. Não é para condenação, não. Ele tem misericórdia. Ele nos alcança com misericórdia. E o suco de uva aqui, ele simboliza o sangue de Cristo vertido na cruz. E não é para condenação. Se você temia, se você se julgava ser indigno, deixa eu te falar, isso nós somos de sobra. Mas a graça do Senhor nos basta, e as suas misericórdias nos alcançam. É o sangue. Quando você tomar desse sangue, desse vinho, desse suco, profeticamente, nas regiões celestiais, você está tomando o sangue de Cristo. O sangue que cura, que restaura. Se você está enfermo, acredite, o sangue de Jesus tem poder. Se tem alguém precisando na tua casa, na tua família, o sangue de Jesus tem poder. No momento que você tomar esse suco, a vida de Jesus profeticamente entra em você para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Em nome de Jesus. Tome o teu suco e vamos celebrar o final. A Ele adora. Aleluia! A Ele adora. Aleluia! Obrigado, Jesus! Nós te louvamos, Jesus! Nós te agradecemos! Nós te bendizemos! Nós exaltamos o teu nome! Declaramos: tu és fiel, tu és digno, tu és bendito, tu és o Rei das nações! Nós te aguardamos, Jesus! Todo joelho se dobre, todo joelho se prostre diante do Senhor, porque tu és o Rei de toda a terra. Aleluia, para sempre. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e toda a tua família. Estenda suas mãos assim. Pai amado, todos se coloquem de pé.
Pai amado, nós te agradecemos nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua casa. Essa é a última ceia desse ano. Que essa ceia seja para você, como nunca antes, um memorial de quem Jesus é na tua vida, do poder da obra dele na tua vida. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Um bom domingo para você e até quarta, se Deus quiser.